Eram 5 horas e 41 minutos, horário local. 9.400 metros de altitude acima do Estreito de Hormuz. O primeiro aviso chegou como um tom agudo dentro do capacete do F-35. Não era uma voz, não era uma chamada de rádio. Era apenas um pulso eletrônico frio dizendo ao piloto que algo rápido havia entrado na equação. A aeronave líder, um F-35C Lightning II da Marinha dos Estados Unidos, voava em direção ao leste sobre espaço aéreo internacional. Asas niveladas, sensores totalmente abertos, radar em silêncio. Lá embaixo, o Estreito de Hormuz se estendia como uma lâmina escura entre montanhas e água, repleto de petroleiros, embarcações de patrulha e cones invisíveis de radar alcançando cada litoral. A manhã ainda estava cinzenta. O sol ainda não havia cruzado completamente o horizonte. Do alto, o mar parecia calmo. Dentro da cabine, não estava. Um novo contato havia aparecido ao norte da rota de patrulha. Alta velocidade, baixas emissões, sem transponder, sem resposta de rádio. O piloto não vacilou. Sua mão direita permaneceu leve no manche. A mão esquerda ajustou a página de sensores no display de vidro. A viseira do capacete pintou a aeronave desconhecida como um pequeno marcador vermelho deslizando pelo quadro tático, seguindo direção norte-noroeste. Altitude de 10.000 metros, se aproximando por trás. 2 aeronaves da OTAN mantinham espaçamento na formação. Um Eurofighter Typhoon britânico estava alto e ligeiramente à direita, com o nariz apontado para o ar aberto, radar em espera. Um Rafale Marine francês permanecia mais baixo e mais a leste, observando os corredores de baixa altitude sobre a água. Um segundo F-35 americano, quase invisível na rede, seguia bem aberto e baixo, quieto o suficiente para ser esquecido por qualquer um que não estivesse conectado ao mesmo fluxo de dados. Então, a voz chegou pelas comunicações criptografadas. Víbora 1, atualização de imagem. Um movimento rápido isolado ao norte, sem identificação amigo-inimigo, sem transponder civil. Rastreamento com emissões frias e intermitentes. O piloto do F-35 respondeu com 2 palavras. Copiado. Rastreando. Não havia pânico na voz, nenhuma frase extra, nenhum drama. Esse era o ponto. O caça havia sido construído para momentos como esse. O piloto havia sido treinado para eles. E toda a patrulha vinha voando como se o céu pudesse mudar em um segundo. Agora havia mudado. Eram 5 horas e 42 minutos. A aeronave desconhecida ajustou o curso. Não era uma curva ampla, não era uma correção inofensiva. Apenas alguns graus ao sul. O suficiente para cruzar a rota da coalizão. O suficiente para acordar todos os sistemas de combate da formação. O piloto do Typhoon percebeu em seguida. O contato está fechando o ângulo. Ainda sem resposta. Os sensores de bordo do F-35 continuaram construindo o rastreamento. Infravermelho, detecção passiva de radiofrequência, medidas de suporte eletrônico. A aeronave não estava disparando radar como um caça mais antigo tentando se anunciar. Ela se movia com cuidado, mantendo sua assinatura baixa, deixando a velocidade e a posição falarem por si. Isso reduziu as possibilidades rapidamente. Não era uma aeronave de patrulha, não era um drone, não era um jato civil. Às 5 horas e 43 minutos, o sistema óptico eletrônico de mira do F-35 extraiu uma forma fraca da neblina. 2 caudas, corpo mesclado, nariz angular, amplo espaçamento entre os motores. O oficial tático a bordo de um contratorpedeiro americano lá embaixo recebeu a imagem segundos depois através da rede. Dentro do centro de informações de combate do navio, o contato foi ampliado em uma tela, definido, comparado e etiquetado. Então a identificação apareceu. SU-57. Caça de 5ª geração. Ninguém na sala comemorou. Ninguém xingou. Simplesmente começaram a gravar tudo.
O caça russo estava agora a menos de 93 quilômetros de distância, se movendo rapidamente sobre a extremidade norte de Hormuz. Não estava atacando. Ainda não. Mas também não se comportava como uma aeronave simplesmente passando pelo local. Seu nariz continuava se desviando em direção à patrulha do F-35. Depois se afastava, depois voltava, como um boxeador testando a distância antes do primeiro soco. O piloto do F-35 observou o rastreamento se estabilizar à sua frente. Contato confirmado como esse U-57. Disse o controle. Mantenha o rumo atual. Não provoque. Grave tudo. Essa última parte era importante porque sobre Hormuz, a primeira arma nem sempre é um míssil. Às vezes é evidência. Cada pulso de radar, cada curva, cada mudança de altitude, cada segundo de silêncio no rádio. Se isso se tornasse um confronto, os Estados Unidos e a OTAN queriam a história completa antes que a primeira manchete fosse escrita. Eram 5 horas e 44 minutos. A coalizão fez sua primeira chamada. A aeronave militar russa. Aqui é a patrulha da coalizão operando em espaço aéreo internacional. Mantenha a separação segura e declare suas intenções. Estática respondeu. O Su-57 continuou se aproximando. O F-35 não virou em sua direção. Isso pareceria agressivo. Também não virou para o outro lado. Isso pareceria fraqueza. Manteve o curso, firme e quieto, enquanto o Taifun se abria à direita e o Rafale descia mais 1000 pés criando espaço sem criar pânico. Então o caça russo mudou de comportamento. Por 3 segundos, seu radar ganhou vida. Dentro da cabine do F-35, o tom de aviso ficou mais nítido. O receptor de ameaças pintou um novo símbolo no display do piloto. Não era uma varredura de busca. Não era ruído de fundo. Era um pulso de mira. Curto. Controlado. Deliberado. O polegar do piloto se moveu perto do interruptor de contramedidas, mas ele não o pressionou. O segundo F-35 deslizou mais para fora no lado esquerdo da formação, ainda em silêncio, ainda invisível para o campo de atenção principal do piloto russo. No contra-torpedeiro abaixo, o oficial de serviço olhou para o rastreamento e deu uma ordem calma. Registre o pico. Anote o horário. Eram 5 horas e 45 minutos. O Su-57 manteve seu rumo. O F-35 manteve seus nervos. E sobre a via navegável mais perigosa da Terra, 4 caças aliados e um caça furtivo russo entraram no tipo de silêncio que vem um momento antes de alguém cometer um erro. 5 horas e 45 minutos. Horário local. O Su-57 permaneceu em seu curso. Sem resposta de rádio, sem identificação, sem explicação. Apenas um caça russo cinza cortando o céu norte acima de Hormuz, com seu nariz se desviando em direção à patrulha da coalizão. Dentro da cabine do F-35, o aviso do pulso de mira havia diminuído, mas ninguém tratou isso como alívio. Um pico de radar assim tão curto não era acidente, era uma mensagem. O piloto russo havia mostrado o suficiente de seu sistema para dizer: "Eu posso te ver." O problema era que o F-35 havia o visto primeiro. O piloto líder manteve sua aeronave estável, asas niveladas, radar em silêncio. Seu display de capacete continuou construindo o perfil do Su-57 através de sensores passivos. Pluma de calor, taxa de desvio, velocidade de fechamento, padrão de emissão. Cada pequeno detalhe estava sendo capturado, comprimido e enviado pela rede. Lá embaixo, em algum lugar nas águas escuras do Golfo, um contra-torpedeiro da Marinha dos Estados Unidos estava recebendo a mesma imagem. O centro de informações de combate estava quieto, exceto por chamadas curtas e o zumbido dos equipamentos. O caça russo havia entrado no jogo, mas o jogo não estava sendo jogado por um único caça. Estava sendo jogado por uma rede. Eram 5 horas e 46 minutos. O Su-57 subiu 600 metros e rolou levemente para a esquerda,
expondo sua parte inferior por menos de um segundo. Para qualquer um observando do solo, poderia ter parecido gracioso. Para as aeronaves da coalizão, pareceu útil. O sistema óptico-eletrônico do F-35 capturou o ângulo. Os sensores infravermelhos mapearam a assinatura de calor nos dois motores. O conjunto de suporte eletrônico capturou outra rajada fraca do radar do caça russo. O Su-57 tentava permanecer quieto, mas quieto não é invisível. O piloto do Taifun se moveu mais para a direita da formação. Su-57 está manobrandor, sem liberação de armas, sem indicações de mísseis. O líder do F-35 respondeu: mantenha o espaçamento, apenas passivo. Ninguém queria dar ao piloto russo um clipe de propaganda. Nenhum travamento agressivo. Nenhuma virada dramática em direção ao nariz dele. Nenhuma perseguição imprudente sobre um dos corredores de petróleo mais movimentados do planeta. Essa era a diferença entre pressão e disciplina. O piloto do Su-57 queria uma reação. Ele queria que a formação da coalizão se quebrasse, dispersasse, ou o iluminasse com radar. Qualquer coisa que pudesse ser gravada, editada e lançada depois como prova de que a OTAN havia escalado primeiro. Ele não conseguiu. Eram 5 horas e 47 minutos. O controle da coalizão transmitiu novamente. A aeronave militar russa. Você está se aproximando de aeronaves da coalizão, operando em espaço aéreo internacional. Mantenha a separação segura. Declare suas intenções. Nada. O Su-57 se deslocou para baixo, depois se estabilizou, agora voando quase paralelamente à linha de patrulha do F-35. A distância caiu para menos de 65 quilômetros. Próximo o suficiente para que cada piloto na formação parasse de pensar em minutos e começasse a pensar em segundos. O Rafale Marine desceu mais uma camada, observando as faixas inferiores. O Taifun permaneceu alto, visível, deliberado. O segundo F-35 se moveu mais para a esquerda e ligeiramente atrás da rota projetada do caça russo, permanecendo em silêncio. O líder do F-35 não perseguiu o Su-57. Ele deixou a geometria se fechar. Esse era a armadilha que a maioria das pessoas nunca vê. No combate aéreo moderno, o controle nem sempre parece movimento. Às vezes, parece imobilidade. Um piloto mantém seu curso, deixa a rede se expandir ao redor da ameaça e força o outro lado a escolher entre recuar ou se expor mais. O piloto russo escolheu a exposição. Eram 5 horas e 48 minutos. O radar do Su-57 piscou novamente. Desta vez, o pulso durou mais. Não o suficiente para declarar intenção hostil. Não o suficiente para justificar uma resposta agressiva, mas o suficiente para os sensores do F-35 obterem outra leitura limpa do sinal. Forma de onda capturada. Duração registrada. Direção confirmada. No contra-torpedeiro abaixo, um oficial de guerra eletrônica se inclinou mais perto de seu display. Segundo pico, mesma fonte, retorno mais forte. O oficial de serviço não levantou a voz. Anote o horário e encaminhe. Não havia celebração. Isso não era um videogame. Era um encontro real com uma aeronave russa de 5ª geração sobre um ponto de estrangulamento estratégico, onde uma única decisão errada poderia mover mercados, acionar frotas e iluminar cada centro de comando de Bahrein a Bruxelas. Mas os dados importavam porque cada vez que o Su-57 pulsava, ele entregava um pouco mais de si mesmo. Cada sussurro de radar tinha uma forma. Cada manobra tinha um ritmo. Cada rajada de calor dos motores contava uma história sobre mudanças de aceleração e intenção do piloto. O piloto russo pensou que estava fazendo uma declaração. O F-35 estava construindo uma biblioteca. Eram 5 horas e 49 minutos. O Su-57 se aproximou ainda mais. 52 quilômetros. O receptor de ameaças do Taifun chiou uma vez, depois ficou quieto.
O piloto britânico não reagiu visivelmente. Ele manteve o jato alto e estável, mostrando presença sem alimentar o momento. O Rafale não reportou contato secundário em baixa altitude. Então, o controle da coalizão chamou algo novo. Possível contato fraco ao norte. Não confirmado. Aguarde. Isso mudou o ar instantaneamente. Um único caça russo era um confronto. 2 poderiam ser uma armadilha. Um drone poderia ser isca. Uma aeronave de apoio poderia estar coletando toda a imagem eletrônica enquanto o Su-57 desempenhava o papel barulhento na frente. O líder do F-35 ajustou sua respiração. Copiado, contato fraco. Formação permanece passiva. Eram 5 horas e 50 minutos. O Su-57 subitamente mergulhou o nariz e desceu em direção ao corredor aéreo inferior acima do estreito. Não era uma mergulhada. Não era um perfil de ataque, mas agressivo o suficiente para forçar uma escolha. Se a coalizão seguisse com muito vigor, a Rússia poderia chamar isso de intimidação. Se não fizessem nada, o Su-57 poderia se aproximar do tráfego naval abaixo e reivindicar que o céu estava aberto. O piloto do F-35 tomou a decisão. Apenas sombra, sem travamento firme. O segundo F-35 se deslocou mais para fora, quase se posicionando atrás do quarto traseiro esquerdo do caça russo. O Taifun permaneceu alto. O Rafale ficou baixo. 3 aeronaves aliadas agora formavam uma gaiola solta ao redor do Su-57, sem nunca apontar uma arma diretamente para ele. Então o radar russo ganhou vida. Uma terceira vez, mais longo, mais nítido. Desta vez, o tom de aviso soou dentro da cabine do Taifun. O Su-57 não havia apenas escaneado a formação. Havia pintado um caça da OTAN. Eram 5 horas e 51 minutos, horário local. O tom de aviso dentro da cabine do Taifun durou menos de 2 segundos. Isso foi tempo suficiente. O Su-57 russo havia pintado um caça da OTAN sobre o Estreito de Hormuz. E agora, cada aeronave na formação da coalizão sabia que o encontro havia cruzado para uma categoria mais afiada. Ainda não era combate, ainda não era lançamento de míssil, mas também não era mais simples acompanhamento de rotina. Dentro do Taifun, o piloto não rompeu a formação. Ele não lançou o jato em uma espiral defensiva. Ele não respondeu ao pulso de radar russo com um pulso próprio. Ele se manteve firme. Esse tipo de contenção parece simples de fora. Na cabine, é disciplina sob compressão. Seu receptor de aviso diz que um caça russo de 5ª geração acabou de te observar através de uma lente de grau de armas. Seu treinamento diz que você deve estar pronto. Seu ego diz para reagir. A missão diz para esperar. Taifun foi pintado. O piloto britânico chamou. Sem tom de míssil, sem indicação de lançamento. O líder do F-35 respondeu imediatamente. Copiado pico. Mantenha a postura. Sem travamento firme. Essa ordem era a linha entre controle e caos. Eram 5 horas e 52 minutos. O F-35 passou de líder de patrulha a nó de comando aerotransportado. Seu próprio radar permaneceu quieto, mas seus sensores estavam bem acordados. Dados do Su-57 fluíam pela formação em tempo real. Altitude, direção, taxa de fechamento, resplandor térmico, histórico de emissões. O caça russo ainda se movia com confiança, mas confiança e controle não são a mesma coisa. Abaixo deles, o contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos recebeu a mesma imagem tática. Dentro do Centro de Informações de Combate, o Su-57 não era mais apenas um símbolo vermelho. Era uma linha do tempo. Primeiro contato, primeiro pulso, segundo pulso. Pintura da OTAN. Cada evento bloqueado em um relógio. Armazenado para revisão e enviado pela rede de comando. O oficial de serviço olhou para o display e deu a única ordem que importava. Continue construindo a imagem. Não atirar, não perseguir. Construir. Era assim que a Marinha dos Estados Unidos lutava em momentos como esse,
antes que eles se tornassem lutas. Eram 5 horas e 53 minutos. O Taifun subiu 150 metros e se afastou levemente para a direita. Não o suficiente para ameaçar, apenas o suficiente para mudar a geometria. O Rafale Marine abaixo se deslocou para o leste, mantendo um suporte inferior sobre a água. O segundo F-35, ainda quieto, continuou deslizando para trás do quarto traseiro esquerdo do Su-57. O piloto russo podia ver a aeronave à sua frente. Podia ver o Taifun se olhasse com atenção suficiente. Podia ter suspeitado que o Rafale estava em algum lugar abaixo. O que ele não conseguia ver claramente era a armadilha se formando ao redor de suas opções. Se subisse, o Taifun dominava a faixa alta. Se descesse, o Rafale já estava esperando no espaço aéreo inferior. Se avançasse em direção ao líder do F-35, o segundo Lightning II estava se movendo para o tipo de posição que pilotos de caça não gostam de descobrir tarde demais. Nenhum trilho de míssil apareceu. Ninguém armou um tiro. Mas o próprio céu estava sendo organizado contra ele. Eram 5 horas e 54 minutos. O Su-57 respondeu com uma inclinação abrupta para a esquerda. Não totalmente defensiva, não pânico, mas como uma curva de aviso, nítida o suficiente para mostrar agilidade, controlada o suficiente para negar intenção hostil. Seus 2 motores brilharam no infravermelho, enquanto o piloto aumentava a potência. O nariz do jato cruzou brevemente em direção ao F-35 líder antes de se afastar novamente. O piloto do F-35 observou a manobra em seu display de capacete. Ele não seguiu o nariz. Seguiu a saída. Um piloto menos disciplinado poderia ter virado diretamente em direção ao Su-57, alimentando o confronto e dando a Moscou exatamente a imagem que queria. Caças da OTAN fechando agressivamente sobre uma aeronave russa. O piloto do F-35 fez o oposto. Ele manteve a linha e deixou a rede se apertar. Esse U-57 manobrandor. Sem lançamento, sem travamento sustentado, o piloto disse. Copiado. O controle respondeu. Continue rastreamento passivo. Eram 5 horas e 55 minutos. Então, o contato norte retornou. Um símbolo fraco apareceu na borda da imagem tática compartilhada, bem atrás do Su-57. Não estava limpo o suficiente para identificação. Poderia ter sido um segundo caça. Poderia ter sido um drone de reconhecimento. Poderia ter sido interferência eletrônica ricocheteando por um dos corredores mais monitorados da Terra. Ninguém descartou. Hormuz não perdoa suposições. O piloto do Rafale virou seus sensores para o norte por 2 segundos. Depois voltou para o Su-57. O Taifun manteve a altitude. O segundo F-35 se ajustou levemente, cuidadoso para não revelar demais de sua posição. O F-35 líder permaneceu à frente, calmo e deliberado. Possível contato de apoio ao norte, disse o controle da coalizão. Não confirmado. Não divida a formação. Isso importava. Os russos poderiam ter querido exatamente isso. Forçar a OTAN a dividir a atenção, retirar uma aeronave da formação, criar confusão, então usar o Su-57 para pressionar a abertura. A coalizão não deu a abertura. Eram 5 horas e 56 minutos. Pela primeira vez, o piloto russo falou. A voz veio pela frequência de guarda, plana e com sotaque. Aeronaves da coalizão, alterem o curso. Vocês estão criando condições inseguras. Dentro da cabine do F-35, a frase chegou exatamente como esperado. O Su-57 havia se aproximado sem identificação. Havia pulsado radar. Havia pintado um caça da OTAN. Agora tentava reescrever o encontro em tempo real. O piloto do F-35 respondeu sem emoção. Aeronave russa. Aqui é a patrulha da coalizão operando em espaço aéreo internacional. Mantenha a separação segura.
Sem insulto, sem ameaça, sem performance. Apenas uma declaração limpa o suficiente para sobreviver a uma revisão legal e calma o suficiente para negar ao piloto russo uma reação. Eram 5 horas e 57 minutos. A distância caiu para 35 quilômetros. Nessa faixa, a cabine se torna um relógio. Cada taxa de fechamento importa. Cada mudança de direção importa. Cada tom no fone tem peso. O Su-57 manteve sua linha por 3 longos segundos. Então inclinou levemente em direção ao Taifun. O piloto britânico viu instantaneamente. Su-57 mudando aspecto em direção a mim. O líder do F-35 deu uma ordem calma. Lightning II, reposicione. O segundo F-35, em silêncio desde o início do encontro, começou a subir do lado inferior esquerdo do espaço de batalha. Sem travamento de radar, sem tom de aviso, sem chamada de radiodramática. Apenas movimento. Uma aeronave cinza subindo para a posição atrás do Su-57, exatamente onde o piloto russo não queria uma. Eram 5 horas e 58 minutos. O nariz do Su-57 vacilou. Pela primeira vez naquela manhã, o caça russo não estava moldando a formação. A formação estava moldando ele. O F-35 líder permanecia firme à frente. O Taifun mantinha a faixa alta à direita. O Rafale guardava o corredor inferior. O Lightning II emergiu atrás do quarto esquerdo do Su-57 como uma porta se fechando suavemente em um quarto escuro. Ninguém atirou. Ninguém precisou. E acima de Hormuz, o piloto russo estava prestes a aprender a diferença entre desafiar uma única aeronave e entrar em uma rede de destruição da OTAN. Eram 5 horas e 58 minutos, horário local. Por 3 segundos, o Su-57 parou de manobrar. Não fisicamente. O jato ainda se movia rapidamente pelo céu norte acima de Hormuz. Motores quentes, asas cortando o ar fino da manhã. Mas taticamente, pausou. Seu nariz se manteve firme. Sua altitude se estabilizou. Sua linha cruzando a patrulha da coalizão parou de derivar. Esse foi o momento em que cada piloto na formação sentiu a pressão mudar. O caça russo agora tinha um F-35 à sua frente, um Taifun alto à direita, um Rafale guardando o corredor inferior e um segundo F-35 subindo quietamente atrás de seu quarto esquerdo. Ninguém havia travado armas. Ninguém havia atirado. Mas o céu havia se estreitado. Dentro do F-35 líder, o piloto observava o Su-57 através de uma imagem em camadas de infravermelho, sinais eletrônicos e rastreamentos compartilhados da OTAN. O Su-57 ainda era perigoso. Ainda era rápido. Ainda ágil. Ainda armado e ainda próximo o suficiente para transformar um único erro em manchete antes do café da manhã. Então o piloto russo cometeu esse erro. O radar do Su-57 ganhou vida novamente. Desta vez não piscou. Sustentou. Dentro da cabine do Taifun, o receptor de aviso passou de cautela de fundo para um tom duro e inconfundível. Dentro do F-35 líder, o display de ameaças se aguçou. O Rafale viu o pico. O segundo F-35 registrou o ângulo por trás. Isso não era mais uma varredura rápida, não era mais uma mensagem, não era mais um piloto batendo no vidro para lembrar a todos que ele estava lá. Era um olhar de controle de fogo sustentado. Distância, 33 quilômetros. No combate aéreo moderno, 33 quilômetros não é perto, é íntimo. Mísseis não precisam de contato visual. Pilotos não precisam de raiva. Um caça pode morrer por uma decisão tomada por um polegar, um modo de radar e 4 segundos de julgamento errado. O líder do F-35 falou primeiro. Esse o 57 com pico sustentado. Postura defensiva. O controle da coalizão respondeu imediatamente. Armas em espera. Postura defensiva autorizada. Essa frase não significava atirar, significava sobreviver.
O Taifun suavizou seu nariz em direção ao Su-57, apenas o suficiente para mostrar que o pico havia sido notado. O Rafale subiu 150 metros da faixa inferior, colocando-se em um ângulo de interceptação mais limpo. O Lightning II, o segundo F-35, continuou subindo atrás do caça russo. Ainda em silêncio, ainda passivo, ainda exatamente onde o piloto russo não o queria. O F-35 líder não travou de volta. Isso importava. Um travamento firme do lado americano teria transformado o encontro em um duelo. Teria dado ao piloto russo a reação que ele precisava. Em vez disso, o F-35 permaneceu frio e deixou a formação responder com geometria. Eram 5 horas e 59 minutos. Abaixo deles, o contra-torpedeiro americano mudou de postura. Dentro do centro de informações de combate, o rastreamento aéreo se expandiu pelo display principal. O pico de radar do Su-57 foi registrado, carimbado com horário e marcado contra a formação da OTAN. A equipe de defesa aérea do navio trouxe os sistemas para um estado de prontidão mais alto sem pintar diretamente a aeronave russa. Sutil, deliberado, uma mensagem enviada por postura, não por pânico. O oficial de serviço ficou atrás do console, braços quietos, voz plana. Mantenha o rastreamento, sem iluminação. O contra-torpedeiro não precisava gritar no céu. Só precisava lembrar a todos que os F-35 não estavam sozinhos. Acima de Hormuz, o Su-57 manteve o pico por mais um segundo. Depois 2, depois 3. A respiração do piloto do Taifun desacelerou. O treinamento assumiu. Mãos firmes, olhos em movimento, receptor de ameaça, combustível, altitude, aspecto, rota de escape, sinais de míssil. O tipo de ritmo mental que mantém pilotos vivos quando a cabine tenta convencê-los de que o mundo está encolhendo. O nariz do caça russo veio ligeiramente para a direita em direção ao Taifun. Su-57 mudando aspecto. O piloto britânico chamou. O líder do F-35 respondeu instantaneamente. Taifun, aguarde. Rafale, suporte baixo leste. Lightning II, continue acompanhamento. Sem palavras desperdiçadas, sem emoção. Apenas controle. Eram 6 horas em ponto. A coalizão começou a limpar o espaço aéreo ao redor do encontro. Um tanque da OTAN, a oeste da linha de patrulha, se afastou de Hormuz. Uma aeronave de patrulha marítima, P-8, operando mais baixo sobre a água, ampliou sua órbita. Aeronaves não essenciais foram movidas para fora da caixa. Era o quanto isso havia se tornado sério.